Você já sentiu aquele calor subindo pelo rosto, as mãos suando e uma vontade quase incontrolável de desaparecer? Talvez tenha sido depois de dizer algo embaraçoso, ou quando percebeu que todos estavam olhando para você após um tropeço. Essa sensação desconfortável tem nome: vergonha. Mas por que sentimos isso? Qual é a origem dessa emoção tão intensa e, muitas vezes, tão difícil de lidar? A vergonha é um dos sentimentos mais universais e paradoxais da experiência humana. É tão comum quanto o riso ou o medo, mas ao contrário deles, raramente é celebrada. Pelo contrário, fazemos de tudo para evitá-la. No entanto, ela desempenha um papel fundamental na maneira como vivemos em sociedade. Mais do que um mero incômodo emocional, a vergonha é um mecanismo psicológico com raízes profundas em nossa história evolutiva. Para entender por que sentimos vergonha, é preciso olhar para o passado. Imagine os primeiros grupos humanos, vivendo em tribos. A sobrevivência dependia da cooperação e do pertencimento. Ser aceito pelo grupo era essencial para garantir comida, proteção e apoio. Ser excluído significava muitas vezes a morte. Nesse contexto, emoções como a vergonha surgiram como ferramentas de regulação social. Sentir vergonha era, e ainda é, uma forma de sinalizar arrependimento, de mostrar ao grupo que você reconhece ter cruzado alguma linha, violado uma norma, causado desconforto. E isso aumentava suas chances de ser perdoado, de continuar pertencendo. Do ponto de vista neurológico, a vergonha ativa áreas específicas do cérebro ligadas à empatia, ao autocontrole e à percepção social. Entre elas, o córtex pré-frontal medial e a ínsula anterior desempenham papéis centrais. Essas regiões processam tanto a forma como nos vemos, quanto a maneira como imaginamos ser vistos pelos outros. É essa autoconsciência, a capacidade de nos observarmos através dos olhos alheios, que torna possível a experiência da vergonha. Curiosamente, não nascemos com vergonha. Bebês não se importam em ficar nus em público ou em fazer birra no meio de um mercado. A vergonha começa a surgir entre os 2 e 3 anos de idade, quando a criança desenvolve uma noção mais clara de si mesma e começa a perceber que os outros a observam e a julgam. Essa autoconsciência se aprofunda com o tempo, alimentada por interações sociais, normas culturais e expectativas familiares. Mas se a vergonha tem essa função social protetora, por que ela dói tanto? Justamente porque nosso cérebro associa o julgamento negativo com ameaça. A exclusão social, mesmo em contextos modernos, ainda é processada como um perigo real. E o nosso corpo reage com sintomas físicos típicos de situações de estresse. Batimentos acelerados, rubor facial, tensão muscular. A vergonha é uma espécie de alarme emocional de que corremos risco de perder a aceitação do grupo. Além disso, a vergonha pode se tornar desproporcional, especialmente em ambientes onde há normas rígidas demais, expectativas irreais ou julgamentos constantes. Crianças muito criticadas, por exemplo, tendem a desenvolver uma vergonha crônica, uma autopercepção distorcida, baseada na crença de que há algo fundamentalmente errado com elas. Em adultos, isso pode se manifestar como timidez extrema, insegurança, perfeccionismo paralisante, ou, nos casos mais graves, depressão e transtornos de ansiedade. Ao contrário da culpa, que está ligada ao que fizemos, a vergonha diz respeito a quem acreditamos ser. Ela não diz cometi um erro, mas sim eu sou um erro. Por isso é tão corrosiva. Sentir culpa pode nos motivar a reparar um dano. Sentir vergonha pode nos levar a nos esconder, a evitar, a desistir. Em excesso, ela bloqueia conexões,
impede aprendizados e sufoca a espontaneidade. Ainda assim, nem toda vergonha é prejudicial. Quando bem dosada, ela é um indicador útil de que estamos atentos ao impacto das nossas ações. Ela nos convida à humildade, à empatia e à correção. O segredo está em reconhecê-la sem ser dominado por ela. Em outras palavras, é preciso aprender a conviver com a vergonha, sem deixá-la moldar quem somos. Muitas vezes, confundimos vergonha com timidez. Embora relacionadas, são coisas diferentes. A timidez é um traço de personalidade, uma tendência a ser mais reservado, cauteloso em ambientes sociais. Já a vergonha é uma emoção que pode atingir qualquer pessoa, inclusive as mais extrovertidas. É perfeitamente possível ser tímido e não sentir vergonha, assim como é possível ser expansivo e sentir vergonha intensa diante de certas situações. A cultura também tem um papel decisivo na forma como lidamos com a vergonha. Em sociedades coletivistas, como as do Japão ou da Coreia, a vergonha é vista como virtude, um sinal de respeito ao grupo. Já em culturas mais individualistas, como nos Estados Unidos, ela é frequentemente tratada como fraqueza. Essas diferenças moldam tanto as experiências quanto as reações sociais à vergonha. Com a internet e as redes sociais, vivemos uma nova era da vergonha pública. Antigamente, nossos erros eram conhecidos apenas em círculos restritos. Hoje, um deslize pode ganhar proporções virais em segundos. A exposição extrema multiplicou os gatilhos de vergonha e tornou mais difícil o processo de recuperação. Muitos evitam se expressar por medo de serem cancelados, criticados ou ridicularizados. Isso cria um ambiente social tenso, onde a autenticidade é sacrificada pela cautela. Por outro lado, há um movimento crescente de normalização da vulnerabilidade. Autores como Brené Brown popularizaram a ideia de que reconhecer a vergonha e falar sobre ela é um ato de coragem. Mostrar-se imperfeito, admitir erros, rir de si mesmo. Tudo isso ajuda a dissolver o poder paralisante da vergonha. A exposição saudável, quando voluntária, pode transformar um momento embaraçoso em aprendizado coletivo. Também é importante lembrar que sentir vergonha não significa que você está errado. Às vezes, a vergonha é fruto de normas injustas, preconceitos internalizados ou traumas antigos. Nesses casos, o caminho é o oposto da conformidade. É questionar, confrontar, desconstruir. A vergonha não precisa ser um veredicto. Ela pode ser apenas um sintoma, um convite à reflexão. Nas relações interpessoais, compreender a vergonha pode aumentar nossa empatia. Em vez de zombar de alguém que cora, que hesita, que se atrapalha, podemos lembrar que todos já estivemos naquele lugar, que todos carregamos, em maior ou menor grau, o medo de não sermos bons o suficiente. Essa consciência suaviza os julgamentos e aproxima as pessoas. Do ponto de vista evolutivo, é fascinante perceber que uma emoção tão dolorosa tem, na verdade, uma função protetora. Sentimos vergonha porque nos importamos, porque queremos pertencer, porque somos, antes de tudo, seres sociais. E é justamente por isso que, mesmo quando ela machuca, a vergonha fala de algo profundamente humano, o desejo de ser aceito como somos. Portanto, da próxima vez que sentir vergonha, respire fundo. Em vez de fugir ou se punir, tente acolher esse sentimento como parte natural da vida. Talvez ele esteja apenas lembrando que você se importa, que está aprendendo, que está vivo. E isso, por si só, já é motivo de orgulho.